cisterna, e os seus irmãos estão lá fora, comendo e bebendo, festejando pela derrota de José, o Senhor lá no céu já estava preparando o triunfo de José. Alguém pegou ali atrás, eu vou tornar a repetir. Enquanto seus irmãos comia e bebia, e festejando pela derrota de José, Deus já estava de pé no trono, já preparando o triunfo de José. Quantos pode dar um glória bem forte? José está dentro da cisterna. O texto vai dizer que enquanto José está na cisterna, uma caravana de ismaelita vai descendo para o Egito, com seus camelos carregados de bálsamo e mirras, e os seus irmãos não perderam a oportunidade, tiraram José de dentro da cisterna e venderam José por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata era o que valia o preço de um escravo com defeito na época. Por exemplo, se o escravo faltasse um dedo da mão, se o escravo faltasse um dedo do pé, se o escravo tivesse alguma deficiência no seu corpo, ele era vendido por menos. Por exemplo, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Até nisso, pastor, quando Judas foi vender Jesus, ele vendeu Jesus como homem perfeito, por 30 moedas de prata. Agora José desce para o Egito. Chegando no Egito, um homem chamado Potifar, general da guarda do faraó, vai comprar José. José agora vai passar a viver na casa desse general. Só que o texto vai dizer que quando José chega na casa de Potifar, o Senhor era com José. Aleluia. Eu vou tornar a repetir. Quando José chegou na casa de Potifar, diz o texto que o Senhor estava com José. A casa do oficial, através da vida de José, foi toda abençoada. Deus abençoou a casa do oficial por intermédio da vida de José, porque Deus estava com ele. A Bíblia vai dizer que o oficial disse: José, pode tomar de conta aqui da casa. O oficial não se preocupava com nada, a não ser com a sua própria alimentação. José estava dando conta, José fazia conforme Deus estava instruindo José fazer. Só que os irmãos sabem como é o inimigo. A vontade que o inimigo tem é de parar os planos que Deus tem para a sua vida. A vontade que o inimigo tem é de parar o projeto que Deus tem para a sua vida. A vontade que o inimigo tem é de atrapalhar para que a promessa não se cumpre. E o texto agora vai dizer que uma mulher se levanta, a mulher do oficial. Ela vai começar a assediar José, dizendo: olha, José, deita-se comigo, José. E haja vista que o texto vai dizer que a palavra que José falava para aquela mulher era essa: longe de mim pecar contra o meu Deus, longe de mim pecar contra o meu Senhor. Quantos pode dar glória? José, ele levantava pela manhã e ia fazer os seus afazeres, e aquela mulher tentava José de manhã, tentava José à tarde, mas a palavra dele era essa: eu não deito, longe de mim pecar contra o meu Senhor. E haja vista que o texto vai dizer que José não era como eu. José tinha uma boa aparência, José era bonito, chamou a atenção daquela mulher. Só que José não se deixou por levar, e ele não se deitou com aquela mulher. Um certo dia José chegou para fazer os seus afazeres, e aquela mulher veio com tanta fúria, pastores, veio com tanta fúria, agarrou José pelo manto e disse: é hoje, José, deita-se comigo, José. E ele disse: não deito, longe de mim pecar contra o meu Senhor. Aquela mulher
agarrou José com tanta força. José fugiu. Ela ficou com o manto de José na mão, mas não ficou com o corpo de José. Quantos pode dar glória? Me dá mais um pouquinho de retorno aqui, mais um pouquinho. Ficou com o manto de José na mão, mas não ficou com seu corpo, aleluia. Nem que fique com o manto na mão, mas o teu corpo não vai ficar. O teu corpo é santo, o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Quantos pode levantar a mão e dar glória para Jesus nessa noite? E o texto vai dizer que José agora é acusado de assédio moral. José vai parar no cárcere. Só que quando colocaram José no cárcere, pastor, o texto vai dizer que o Senhor estava com José no cárcere. Eu vou tornar a repetir, alguém pegou ali daquele lado. Quando colocaram José no cárcere, diz o texto que Deus era com José no cárcere. Aleluia. O Senhor estava com José na prisão. O Senhor estava com José no cárcere. O Senhor foi tão com José que o carcereiro pegou a chave da cela e entregou nas mãos de José e disse: toma de conta aqui, José, pode tomar de conta aqui da cela, é você que comanda. Porque quando Deus é na vida de alguém, outra pessoa tem que notar. Outra pessoa ali já pegou. Lá atrás a irmã já levantou a mão. Quem pega essa palavra, levanta a mão e adora. Levanta a mão e adora. José comandava a prisão. José comandava o cárcere. O carcereiro não tinha preocupação com nada, porque José dava conta do recado. Olha só que José andava com a chave da cela. José teve a oportunidade, pastor, de fugir da cela, mas ele não fugiu, porque ele sabia que o tempo de Deus ia chegar na sua vida. Ele sabia que o tempo de Deus ia chegar na sua vida. E diz o texto que um certo dia José levanta pela manhã, vai fazer a sua ronda, aquilo que ele fazia. E diz o texto que José olha para dentro da cela e ele vai ver dois homens. Um era o copeiro e o outro o padeiro. Diz o texto, José olha para eles e eles estão tristes, de cabeça baixa. José pergunta o que foi que aconteceu, e eles vão dizer: José, tivemos um sonho que nos perturba. Tivemos um sonho que está nos perturbando. E José vai dizer: me conta, conte a mim o sonho, que pelo poder do Senhor eu vou dar a interpretação. E o copeiro começa a dizer: olha, José, esse é o meu sonho. Eu vi diante de mim uma videira, e essa videira tinha 3 ramos, e essa videira brotava uvas. Eu pegava as uvas, pisava e colocava na taça e entregava na mão de Faraó. Então José vai dizer para o copeiro: essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos significa 3 dias. Em 3 dias a sua posição será restituída, a sua posição, seu cargo será restaurado, e você vai entregar a taça de vinho na mão de Faraó. Até aí tudo bem. Aí José vira para o padeiro e pergunte-me, conte-me o seu sonho. O padeiro vai dizer: José, esse é o meu sonho. Eu vi que em cima da minha cabeça havia 3 cestos de pães. Havia 3 cestos de pães, todo tipo de doces que Faraó apreciava. Só que tem um detalhe: vinha as aves do céu e comia os pães. Aí José vai dizer: essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 dias, os 3 cestos significa 3 dias. Em 3 dias você será enforcado e as aves do céu vai comer a sua carne. Foi uma triste interpretação, mas quem é profeta tem que entregar. Eu vou tornar a repetir: foi uma triste revelação, mas quem é homem de Deus tem que falar a verdade. Mas quem é homem de Deus tem que falar a verdade. E o texto vai dizer que agora, chegando os 3 dias, era o aniversário de Faraó.
os dois compareceu à sua presença, e aquilo que José falou aconteceu. O copeiro, a sua posição foi restaurada, entregou a taça de vinho na mão de Faraó, e o padeiro foi enforcado, e as aves do céu comeu a sua carne. Mas só que tem um detalhe, que quando José revelou o sonho do copeiro, José disse: olha, lembra-se de mim quando estiver diante de Faraó. O copeiro disse: vou falar, José, pode deixar que eu vou lembrar de você. Só que o texto vai dizer que o copeiro esqueceu-se de José. Aqui eu aprendo uma lição, pastor Carlos, porque não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Eu vou tornar a repetir: o copeiro esqueceu-se de José, porque não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. E a Bíblia agora vai dizer, chegando aí por volta do final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e convocou os magos, os feiticeiros, os adivinhos da época para interpretar o seu sonho. Só que o texto vai dizer que não teve um sábio da Babilônia, não teve um feiticeiro do Egito, aliás, que interpretou o sonho que ele teve. Aí o texto vai dizer que o copeiro se lembrou de José. Eu vou tornar a repetir para ver se alguém pega aqui nessa noite. Aí o copeiro lembrou-se de José, porque aqui é a hora de Deus aparecer José. O copeiro disse: olha, Faraó, lá na prisão aonde eu estava preso, tem um jovem, um hebreu, que interpretou o nosso sonho. O Faraó disse: vai buscar, traga ele. E logo o texto vai dizer que trouxeram ele depressa na presença de Faraó. Chegando na presença de Faraó, Faraó vai começar a dizer a José o seu sonho. Ele vai dizer: José, eu estava em pé diante do rio Nilo, e do rio Nilo saía 7 vacas gordas e começava a apacentar. Mas logo após saía 7 vacas mirradas, 7 vacas magras, que consumia as 7 vacas gordas. E logo após eu caí no sono, e depois eu tive outro sonho. Sonhei que brotava 7 espigas de trigo graúdas, mas logo após brotavam mais 7 espigas de trigo mirradas e feias, que consumia as 7 espigas gordas. Então José vai dar a interpretação para Faraó, e ele vai dizer: olha, Faraó, os 2 sonhos que você teve se trata de um sonho só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de trigo graúda representa 7 anos de fartura no Egito. Tá vindo aí 7 anos de fartura. Aqui parece, pastor Carlos, que Faraó se alegrou. Faraó deu um pulo, saltou alegre, porque tá vindo bênção, tá vindo aí a prosperidade, tá vindo bonança. Só que José continua dizendo: só que as 7 vacas magras e as 7 espigas magras, mirradas, feias, representa 7 anos de escassez, 7 anos de fome está vindo aí pelo Egito. 7 anos de fome está vindo aí. Os 7 anos de fome será tão grande na terra do Egito, que os 7 anos de bonança será esquecido por causa dos 7 anos de fome. Então José disse: Faraó, pegue alguém capacitado, coloque sobre o comando do Egito, para que possa estocar alimento suficiente durante os 7 anos de bonança, para que quando chegar os 7 anos de fome, vocês tenham alimento suficiente. Agora vai preparando aí o teu glória, vai preparando o teu aleluia, que eu já encerro. Prepara o glória que você tiver mais forte, prepara o aleluia que você tiver mais forte. José está em pé diante de Faraó. Faraó,
ele olha para José e ele vai dizer assim: aonde é que vamos achar alguém que tem o Espírito Divino de Deus? Aí, conjecturando eu, Faraó olha para um dos seus serviçais e ele vai dizer assim: vai pegar a segunda carruagem real. Pega a segunda carruagem real, coloca na frente do palácio. José está em pé, pastor Carlos, sem entender nada. Faraó conversando com o serviçal. Pega a carruagem, a segunda, coloca na frente. Vai falando, convoca aí um arauto para ir nas ruas, dizendo: abre alas, libera as ruas principais do Egito, porque vai ter cortejo real. Vai ter cortejo real. Já tem alguém pegando ali, ó. Vai ter cortejo real. E José está em pé. Faraó tira o anel do dedo e vai dizer: José, estende a sua mão. Tira o colar do pescoço e vai dizer: José, chega mais perto. Chega mais perto, José. E quando José chega mais perto, José estende as mãos e Faraó vai colocar o seu anel, o selo, no dedo de José, e coloca o colar no pescoço de José, e olha lá para fora e pergunta: já está preparada as ruas principais do Egito? Diga que vai ter cortejo real essa tarde. José está em pé e Faraó vai dizer para ele: olha, José, uma vez que você revelou, uma vez que você trouxe a interpretação do sonho, não há ninguém capacitado na terra do Egito para que possa governar esse Egito. José, a partir de hoje você é governador do Egito. Já tem alguém recebendo ali, olha, Candará, Cinderacácia. Já tem alguém levantado com a mão lá atrás. Já tem alguém. Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque eu já estou encerrando. Faraó disse: José, a partir de hoje você é governador do Egito. A partir de hoje você governa. A partir de hoje você tem um selo. Só diante do meu trono eu serei maior do que você. Mas aí fora, José, é você que comanda. Aí fora é você que comanda, José. Aí fora é você que manda, José. Demorou, mas chegou a vitória. Demorou, mas chegou a vitória. Agora prepara aí o teu glória. Prepara o teu aleluia aí bem forte. Prepara o teu glória, enche o pulmão. Enche o pulmão. Eu queria chamar o ministério de louvor para louvar aqui. Enche o teu pulmão aí, enche o teu pulmão. Enche o pulmão, porque eu já encerro aqui. Eu já encerro aqui. É aqui onde vai aparecer a primeira nomenclatura de governador. Porque até então não tinha cargo de governador. Mas Deus queria abençoar José. E ele fez ter cargo de governador do Egito, só para abençoar José. Agora prepara aí o teu pulmão. Prepara o teu aleluia, o teu glória. Porque lá atrás, no verso 23, que nós lemos, diz o texto que arrancaram a túnica de José. Arrancaram a sua túnica. Segura que lá vai. Arrancaram a túnica de José, mas não arrancaram a promessa da sua vida. Só 3 pessoas que pegou. Eu vou repetir. Arrancaram a túnica de José, mas não arrancaram a promessa da vida de José. Eu vou repetir até alguém pegar aqui nessa noite. Arrancaram a sua túnica, mas não arrancaram a promessa que Deus tinha na sua vida. Jogaram José na cisterna, mas ninguém tirou a promessa. José foi vendido por 20 moedas de prata, mas ninguém tirou a promessa. José foi acusado de assédio moral, mas ninguém tirou a promessa. Jogaram José dentro do cárcere, mas ninguém tirou a promessa. Sabe o que é isso? Uma vez que Deus fez a promessa, ninguém pode invalidar aquilo que Deus já prometeu na tua vida. Se Ele prometeu, mulher, Ele vai cumprir. Se
Ele prometeu, homem, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A promessa é tua, a promessa é tua. Levanta as duas mãos no alto. Isso. O ministério de louvor vai cantar, e você tem liberdade de adorar. Tem liberdade de adorar, porque a promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa é tua. A promessa é tua. Pregador, está demorando. A promessa se cumprir. Vai se cumprir. Pregador, não tem como, pregador. Não tem como se cumprir a promessa. Lembra de Sara? Sara já era de idade avançada, não poderia gerar filho, mas o Senhor disse: Sara vai gerar. Sara vai gerar. Sara vai gerar. Sara vai gerar. Eu vim aqui na quinta-feira para dizer para alguém: a promessa está de pé. A promessa está de pé na tua casa. A promessa está de pé na tua família. Se um dia Deus falou: eu vou tirar alguém lá da Cracolândia, alguém da mesa do bar, pois Ele vai tirar. Se um dia Deus falou para você: eu vou fazer você uma grande nação nessa terra, pois te prepara, que Deus vai cumprir na tua vida. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor prometeu na vida dessa mulher, tudo aquilo que o Senhor prometeu na vida desse homem, cumpra, Senhor. Cumpra as promessas na vida dela, na vida dele. Cumpra, Senhor. Faça dele